Glória a Deus. Eu estava com saudade de ouvi-lo e para mim é uma honra tê-lo aqui. Deus o abençoe de maneira muito rica e abundante, meu amigo. Amém. Amém, amado. Graças a paz. Tudo bom, gente? Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Tá todo mundo bem. No melhor local, né? Que a gente possa estar. Abre sua Bíblia em Romanos 12. Versículo 9. Obrigado, meu querido. Diz assim: o amor seja não fingido. Você pode repetir assim: o amor, diga que o amor não seja hipócrita. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue. Você pode repetir comigo? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorem com que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios a vós mesmos ou aos vossos próprios olhos. Tem muita versão que é assim. A ninguém tornai mal por mal, procurai coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver-vos, tendes paz com todos os homens. Diga assim: com todos os homens. Não vos vingue vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazer isso aumentará brasa sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer mal, mas vencer o mal com o bem. Amém? Eu acho que eu preguei esse texto faz pouco tempo aqui, né? Tenho quase certeza disso. Eu acho que é parecidíssimo, né? Mas foi em outro livro. Que foi assim, até que eu falei: olha, eu amo os finais de cada carta, que nos ensina muito. Só que é muito Tessalonicenses, né? Muito parecido. Eu estava lendo e falei: meu Deus, é o mesmo texto que eu preguei esse dia, eu vou pregar de novo, mas não é o meu texto. Eu não me lembro de ter pregado em Romanos 12. Que Deus os abençoe, amém, amado? Olha para o teu irmão lado assim: que Deus te abençoe. Pode falar isso para o teu irmão, amado: que Deus te abençoe. Deixa eu contar uma história rapidinho. Ontem eu estava em casa, aí meia-noite já era 11 e pouco. Aí eu fui, olhei assim, estava pregação que foi ministrada lá naquela cidade dos Estados Unidos. Se alguém souber falar o nome, fala aí, que eu não consigo falar aquilo. Alguém sabe falar? Se alguém sabe falar, me ajuda. Eu não lendo ali, pessoalmente. Quando lê, então acabou. Avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, amém? Quem tem ouvido falar? Levanta a mão aqui. Aí, ontem de noite, estava assim, olha o que foi pregado, né? Todo mundo falando: olha o que foi pregado, né? Todo mundo falando. E ontem à noite eu escutei um rapaz: vou
traduzir aqui o que foi pregado. Ele foi, traduziu, eu escutei. Legal. Aí quando foi de manhã, de novo apareceu um outro. Só que aí já era a legenda da pregação. Aonde tudo começou. Começou com a pregação. Né? Aonde tudo começou. E foi esse texto que ele leu. Foi justamente esse texto que ele leu. E ao contrário, não que ele não tenha pregado sobre arrependimento, que ele falou sobre arrependimento, mas na verdade a pregação foi sobre amor. Isso me chamou muita atenção. Alguém viu a tradução aqui? Alguém viu isso, esse texto? E eu fiquei lendo ali, eu falei, meu Deus. E algo muito simples, para falar a verdade. Um pastor muito descolado, muito brincalhão, né? Eu até falei que antes de começar o avivamento, eu vou até falar aqui, tá? Desculpe aí, eu acho que o pastor Ignaldo depois pode me chamar minha orelha, né? Antes de começar o momento lá de que está até agora o culto, ele botou um prego, ele achou um parafuso no chão. Alguém viu aqui? De repente ninguém. Ele achou um parafuso no chão e... Nossa, um parafuso no chão. Ele parou tudo. Parafuso no chão. Aí pegou, botou no chão, na calça, falou assim, vai furar aqui, todo mundo vai ver a minha bunda. E eu falei, meu Deus. O cara falou isso 5 minutos antes de começar o mover todo. Para você ver como as coisas são. Simples, gente. São simples, gente. As coisas são simples. A gente complica tudo. A gente é muito religioso. A gente trata as coisas com religiosidade. A história, eu vi aquilo, fiquei muito impactado, voltei lá nos vídeos que eu sempre vi antigamente sobre a história da igreja e vi o último vídeo que eu não tinha visto ainda sobre a história dos avivamentos. Esse é o único que eu não tinha visto ainda. Quem quiser depois eu passo. Era o único que eu não tinha visto ainda, a história dos avivamentos. Aí, como começou os avivamentos? Como eram os avivamentos? Amado, eu acordei ontem pela manhã, anteontem pela manhã, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar no meu quarto ainda, eu coloquei no culto lá dos Estados Unidos para ver. Aí eu fiquei na minha cama orando e pedindo, Deus, eu quero viver isso. Se é avivamento, se é fortalecimento, se é... Eu não sei. Confesso que eu não sei. Se é tem um outro nome que estão dando aí, esqueci o nome agora. Se eu não sei, mas eu só sei uma coisa, amado. O que tem me ensinado lá é que eu posso viver isso aqui. E eu posso viver um pessoal em mim, na minha vida. Sabe por quê? Avivamento é reavivar, trazer vida ao que estava morto. Trazer vida ao que estava morto. Aí eu escuto a história de John Wesley, que está indo para os Estados Unidos pregar os índios. Ele encontra nada mais, nada menos que os moravianos. Moravianos não era nada mais do que homens que fugiram da perseguição e foram para uma cidade, e lá eles começaram uma oração que durou nada mais, nada menos do que lá está durando quantos? 2 semanas agora? Nem isso, né? A última vez que eu vi também estava, mas agora deve estar chegando uns 330, né? Mas os moravianos nada menos começaram um culto que demorou para acabar só 100 anos. 100 anos. Sem parar o culto. 100 anos. E John Wesley está indo para pregar os índios, e lá pregar no seu navio estava um monte de moravianos que estava indo para os Estados Unidos também. Aí os moravianos chegaram para ele e falaram, você é pastor? Sou pastor, anglicano. Sou o cara, anglicano, pastor anglicano. Mas você
nasceu de novo, aquilo perturba a cabeça de John Wesley. E John Wesley chega nos Estados Unidos, fica igual uma barata tonta, não consegue nem evangelizar os índios, e volta para a Inglaterra. Eu nasci de novo. Eu só nasci na igreja. Ou eu nasci de novo, ou eu só nasci na igreja. Aí volta para a Inglaterra e fica, meu Deus. Aí vai orar, aí Deus traz vida ao coração dele. Uma vida tão grande que John Wesley é conhecido como um pregador louco. Porque ele passava na rua, Deus, me ajuda, Deus. E o pessoal olhando, vai o pregador louco. Deus, e falando com Deus na rua e todo mundo olhando. E quem é esse cara? É o John Louco. O nome dele era conhecido como John Louco, porque ele ficava andando na rua e falando com Deus. Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Ele parava no lugar e ele começa as cruzadas. O homem que começou a cruzada, John Wesley, pregando na rua. Ninguém pregava na rua, John Wesley começa a pregar. E 10 se converte. Um dia, 30 no outro dia, 50 na semana, aí 1.000, 100.000, 1 milhão. Porque ele encontrou um povo que queimava, sabe? Os moravianos queimavam e aquilo transferiu para ele aquele fogo e ele começou a queimar. Ele começou a queimar. Lembra da pregação que eu preguei esses dias, que aquele que tem fome, quando você está comendo do lado de alguém que tem fome, ele te dá fome. Ele te dá fome. Pega uma criança que não come nada e coloca perto de outra criança que come bastante, ele vai ficar com... Não é possível. Ele começa a aprender a comer. Assim John Wesley aprendeu com os moravianos buscar a Deus e se tornou John Wesley. Porque ele foi confrontado por homens que diziam, você nasceu de novo? Aquilo perturbou a cabeça dele. Você nasceu de novo? Você pode perguntar para o teu lado, você nasceu de novo? E essa se tornou a pregação da vida de John Wesley. Ele ficava na praça declarando, você precisa nascer de novo. Você precisa ser um novo homem, você precisa ter um encontro com Cristo. Não basta você estar na igreja, você precisa ser a igreja. Não basta você levantar a mão e adorar, você tem que ser mudado pelo poder de Deus. Você teve encontro com o poder de Deus. Era a pregação de John Wesley, declarando, olha, o que eu recebi, eu vou dar. O que eu recebi era, você nasceu de novo, ele sai dali, ele começa, era a pregação dele, e alcançou centenas de milhares de pessoas com essa pregação, num momento onde ninguém buscava mais a Deus. Ninguém buscava mais a Deus. E aqui nesse texto começa assim, ó, que o amor não seja fingido ou hipócrita. Sabe, esse texto, essa palavra amor, foi muito banalizado. Muito banalizado. Quem aqui nunca falou, eu amo o hambúrguer? Quem nunca falou isso? Eu amo pizza. Né? Quem nunca falou? Não é verdade? Eu amo... Fala uma coisa aí, amado, que... O quê? Eu amo viajar. Já escutou, né? Tu escutou, né? Que a primeira coisa que ela falou, ama é viajar, passear. Escutando, né? Segura essa aí. Eu amo churrasco. Feijoada. Fazer compras. Só que aqui é ter dinheiro. Oh, meu Deus. E aqui nesse texto é que o amor não seja fingido ou hipócrita. Eu prefiro que a gente use o termo hipócrita, porque a ideia do hipócrita era porque os artistas nesse tempo, eles subiam no palco com diversas máscaras. Com diversas máscaras. E eles
isso na Grécia Antiga, e aí eles botavam a máscara e, oi, tudo bom? Ele era um personagem. Daqui a pouco ele tirava aquela máscara, botava outra máscara no palco, virava, botava outra máscara e vinha como outro personagem. Então a palavra hipócrita vem do termo várias máscaras, ou várias caras. E esse texto ele fala que o amor não seja hipócrita, que o amor não tenha várias caras, que tem uma cara só. Amor, amados, o amor é Jesus. Não tem como um homem amar de verdade o seu inimigo, se ele não tiver um encontro com Jesus. Tem uma música que eu gosto muito, o amor me amou. Eu gosto muito dessa música, que fala que o amor me amou. Quem é o amor? Jesus. Diz assim, Deus é amor. Deus é amor. E aqui esse texto começa assim, essa foi a pregação do rapaz lá, eu ia escutar a pregação diversas vezes, talvez escutei só uma vez só, dormi no meio da outra. O amor não seja fingido, que o amor não tenha diversas caras, uma cara para quem eu gosto, uma cara para quem eu não gosto, ou melhor, que tenha diversas caras, eu não gosto de você, mas eu estou fazendo cara que gosto. Ser fingido, ter várias caras, ser hipócrita. Amado, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, amado, e é preciso que a gente verdadeiramente ame de verdade. Ame de verdade, ame sem fingimento, que o amor não seja fingido. Eu encontrei a Cristo, e se eu encontrei a Cristo, eu vou manifestar aquilo que foi me dado. A Bíblia fala que foi derramado em nós, o amor de Deus através do Espírito Santo foi derramado em nós. Não falta esse amor. Se não foi derramado em você, você não tem como dar, mas se foi derramado em você, é para que você transmita isso. Transmita isso de verdade, amar, sabe, vou fingir que amo. Quando o pastor falou aqui, mano, ósculo santo, alguns podem pensar, pastor, eu só beijo quem eu amo. É fácil beijar o esposo, a esposa, o filho. Até eu beijei minha esposa e falei assim, agora você que é mole, minha esposa é mole. Beijar meu filho é mole, eu beijo o dia todo. Tem hora que eu falo, por favor, menos. Sabe? Mas se o meu amor não é fingido, se eu não tenho máscara, eu tenho facilidade de beijar qualquer um de verdade. De verdade, eu tenho facilidade de beijar qualquer um de nós, de verdade, sem fingimento. Eu sei que para muitos isso não é tão fácil assim, mas deveria ser. Porque o tempo está passando, amado. O tempo está passando, o que você está dando? O que nós como igreja estamos oferecendo? O que nós como igreja temos manifestado? Sabe, de um ponto tão assim que, fala assim, amai-vos, e diz assim, o amor não seja hipócrita, fingido, aborrecei o mal, mas apegai-vos ao bem. Eu vou aborrecer o mal. Por quê? Porque eu vou me apegar ao bem. Chegou o ponto de Deus falar assim, olha, não se vinguem, porque a vingança é minha, mas se você não se vingar, eu tenho algo melhor para a sua vida. Eu sei que muitas vezes somos feridos. Tem pessoas que foram feridas desde a sua infância.
feridos pelos seus pais, feridos por amigos, feridos por aquele que você menos esperava o mal. Menos esperava o mal, você foi ferido, foi machucado. Só que é uma oportunidade, isso é uma oportunidade que você tem hoje de manifestar o amor de Deus na sua vida. Às vezes a gente fala, não, mas a dor é tanta, agora é uma oportunidade. Isso não deve ser mais algo mal. Não se apegai ao mal, mas se apegai ao bem. O mal que foi feito passou, eu vou fazer o quê? Vou me apegar ao bem. Não pensais em coisas más, mas pensar em coisas boas. Fulano me maltratou, ciclano, família, mãe, pai, irmão, tio, seja quem for, mano. Se apegai ao bem. Por que isso tudo aconteceu? Porque Deus quer ver você manifestar o amor de Deus na sua vida. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Esse amor fraternal aqui, amado, é o amor ágape. É Paulo declarando, amem. Nessa versão, nesse texto aqui, seria amor de Deus. Não é amor de pai para filho, não é amor eros, amor de erotismo, no amor sexual que o homem tem pela mulher, a mulher tem pelo homem, que o esposo tem que ter pela sua esposa e vice-versa, é importante que tenha. Mas esse texto aqui fala assim, ó, amai-vos cordialmente, seja cordial, mas que tipo de amor? Um amor de Deus, preferindo honrar uns aos outros. Qual é o amor de Deus? Se eu te perguntar qual é a maior expressão do amor de Deus, qual é a maior expressão do amor de Deus? Me dá um nome. Um nome, a maior expressão do amor de Deus tem nome. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Jesus é a maior expressão do amor de Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos dele, mas ele nos amou primeiro. É Deus falando, olha, amai-vos com o amor de Deus uns aos outros, honrando uns aos outros. É um amor que perdoa. Você entende isso, mano? É um amor que abre mão da sua razão. O amor que abre mão, sabe, de todos os seus conceitos e preconceitos. É o amor que larga tudo, larga todo o seu poder, que larga toda a sua glória, o amor que larga tudo para abraçar aquele que o maltratou. É Jesus. Você pode aplaudir ele, amado? Ele largou tudo, esvaziou-se, se fez em forma de homem. Sabe, Paulo chega a falar, olha, eu me faço de forte para forte, de fraco para fraco, eu posso aumentar aqui, mas de louco para louco, de brabo para brabo, eu me faço para, quem sabe, somente ganhar um. Eu perco toda a minha razão, me esvazio por inteiro, para ganhar um. Jesus se esvaziou por inteiro, amado, para ganhar você. Olha para o teu irmão lá e fala assim, Jesus se esvaziou por inteiro para ganhar você. Jesus
esvaziou de toda a sua razão, amado, ao ponto de ele chegar um dia lá e falar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, está pesado, eu sei o que vai acontecer comigo, vai ser difícil, Pai, se possível for, mas seja feita a tua vontade. Está difícil caminhar com o irmão, está difícil perdoar o irmão, está difícil perdoar o pai, a mãe, a família que tanto te maltratou. Está difícil perdoar, talvez você veja de uma outra igreja, está difícil perdoar aquela igreja que tanto te atacou, ou que acabou por algum motivo ter feito algum mal a você. Está difícil, amado. Amai como Deus amou. Quem gosta de ser amado por Deus aqui, diga amém. Quem pode levantar sua mão e falar assim: eu amo ser amado por Deus? E agora, amado, o que a gente vai fazer com esse amor? Vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou amar aquele que me maltratou. Vamos sair desse lugar, amada, nessa noite, em nome de Jesus. Verdadeiramente, amado, verdadeiramente sendo a expressão de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, em toda a sua história bíblica, algo que nunca faltou foi o amor de Deus para o homem. E o que eu vou fazer com isso? Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Repete assim, ó: não posso ser devagar, e preciso queimar no Senhor. Assim, ó: não sejais vagaroso no cuidado. Sabe, olha para o teu irmão e fala assim: amada, se cuida da sua mente, cuida do seu coração. Sede fervoroso, amada, aqui é como se fosse uma água que ferve, ebulição. Fervoroso aqui vem realmente dessa raiz de palavra que é colocar uma água para ferver. Aí diz assim, ó: seja fervoroso. E quando... Quem faz café aí? Levanta a mão, quero ver. Quase todos fazem café. Essa semana está me ensinando meu filho a fazer café. Eu tenho que aprender a fazer café, meu filho. Vem cá, te ensinar. Aí já falei: segura o coador. Isso, já começou, já segurou o coador essa semana. Quando a água está fervendo, há um movimento, né? A água não para, há uma energia, né? Joga-se uma energia naquela água ali, aquela energia é o calor ali, a água não para. Sejais fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amado, não dá para parar, se mexe, amado, se mexe. Não dá para parar, se mexe. Aí diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Esse texto aqui é tremendo, né? Dá para ficar 2, 3 horas, vários cultos ministrando isso aqui. Alegrai-vos na esperança, tenha esperança. Sabe, tenha esperança. Quando a gente perde esperança, mas a gente perde tudo, né? Porque Jesus é a nossa esperança. A Bíblia diz que toda ceia a gente tem que lembrar. Toda ceia a gente lembra daquilo que nos traz esperança. Não é isso? Toda ceia a gente lembra daquilo que nos traz esperança. Quem me traz esperança? Qual o nome dele? Jesus. É verdade, o amor tem nome, a esperança tem nome, sabe? É Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Bora para Jesus.
sede paciente na tribulação e dizem, perseverai na oração. A primeira igreja que teve um avivamento é a igreja primitiva. A igreja primitiva teve um avivamento tremendo, mas ela era uma igreja marcada por oração e por comunhão. Você pode repetir comigo isso? Por oração e por comunhão. Estavam todos os dias juntos e tinham tudo em comum. E isso provocava o quê? E das mãos dos apóstolos eram realizados vários milagres. Avivamento total. Total. Mas a Bíblia diz assim, que eles perseveravam na oração, perseveravam na comunhão. Estavam todos os dias juntos. Perseveravam, estavam todos os dias juntos. Aqui diz assim, ó, perseverai na oração. E lá anterior ele fala sobre amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para, sabe? O avivamento, quem quer ser avivado? Diga amém, amado. Vem de uma igreja que se ama, se perdoa e persevera na oração. Eu estava estudando sobre avivamento hoje e uma marca do avivamento é eles estavam orando antes. Sempre assim. Eles estavam orando antes. John Wesley sai dos Estados Unidos, volta para a Inglaterra e fica um tempo orando. Um tempo orando. Até que Deus vem e fala com ele, você nasceu de novo. Eu nasci de novo, eu vou ministrar o que eu recebi. Tem o Jonathan Edwards. A cidade dele estava numa desgraça. O povo bêbado, Estados Unidos isso. Todo mundo bêbado. Ele começa a orar. Ele era de uma igreja pequenininha, congregação pequenininha, e Deus dá uma palavra para ele. Deixa eu ver o nome da palavra aqui, rapidinho, que eu anotei aqui. Que hoje essa palavra é estudada em todos os seminários. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha o tema da palavra. Pecadores na mão de um Deus irado. E Jonathan Edwards lá pregou na sua congregação e todos choravam, tremiam. Aí ele foi chamado para pregar na cidade. Ele pregou naquela cidade. A Bíblia fala, a história da cidade conta que isso ele já estava um tempo orando, muito tempo orando, que ele não aguentava mais ouvir aquilo. E ele pregou na cidade aquela palavra, e as pessoas se seguravam. A história é que as pessoas se seguravam nos postes, se seguravam nas paredes, chorando, clamando, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Quando foi ver, por muitos anos, nenhum bar mais se abriu na cidade. Todos os bares se fecharam naquela cidade. E aquele mover foi levado por todos os Estados Unidos, que levou até mesmo os Estados Unidos se separaram da Inglaterra. Foi a pregação de Jonathan Edwards. Foi o mover que teve aquela palavra, que mudou a história dos Estados Unidos. Uma palavra mudou. Mas começou com ele no seu quarto orando, clamando. Perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Aí fala assim, ó, abençoai os que vos perseguem. Aí Paulo declara uma vez, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo fala, ó,
abençoai os que vos perseguem, mas digo de novo, abençoa e não amaldiçoa. Por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe que é difícil. Mas precisamos encontrar isso, amado. Tem alguém te perseguindo, amado? Abençoa. Tem alguém te fazendo mal, amado? Abençoa. E não amaldiçoa. É Paulo escrevendo, ou melhor, é Deus falando à sua igreja. Igreja, manifesta o que você tem. Deixa eu falar com você, amado, só vamos conseguir isso verdadeiramente se nós tivermos Jesus em nossa vida, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, e você, se você tem Jesus, você tem bênção, você não tem maldição. Deixa eu falar contigo, amado, a maldição já está na terra. Que isso, pastor? Tá. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Já está na terra. Aí Deus vai e cria a sua igreja. Por quê? Para desfazer todas as obras do diabo. A Bíblia fala, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas lá em Pedro também diz que a igreja foi formada por Deus para desfazer as obras do diabo. Então eu não preciso amaldiçoar quem já é. Eu preciso abençoar. Está sendo perseguido, amado? Está sendo afrontado? Abençoa e diz assim, alegrai-vos com o que se alegram, chorais com o que se choram. Sede unânime entre vós. Não seja ambicioso, sabe? Seja unânime, tenha o mesmo pensamento. Não sejais ambicioso aqui, não queira mais para você, não se sinta maior do que ninguém, ambicioso em coisas altas, mas acomodai-vos na humildade, quer dizer, não pensai mais alto que alguém, não se sinta maior que alguém. Não, pastor, ele não presta, ele não valia nada, eu também eu não valia nada. Eu também não prestava nada. Não valia nada. Mas Jesus me deu valor. Você também não valia nada. Ou você acha que valia alguma coisa? Não há dica de nada, como diz minha esposa. Mas Jesus te deu valor. E o que eu vou fazer? Vou diminuir, não vou pensar, me sentir maior do que os outros. Mas eu vou me acomodar na minha humildade. É um Paulo que declara, olha, todos os meus ensinamentos, tudo que eu aprendi, é como um esterco, não tem valor nenhum, diante daquilo que eu aprendi do Senhor, diante daquilo que Deus me ensinou. Eu me esvazio, não venho, Paulo muitas vezes fala, não venho a voz com sabedoria dos homens, mas venho a voz com sabedoria de Deus. Eu falo pela inspiração de Deus à igreja, sabe, se acomodar, amado, naquilo que Deus tem colocado no seu coração, em nome de Jesus. Pensar nas coisas humildes, amado. Não se sinta maior que alguém só porque alguém te fez mal, mas se acomodar, mas seja humilde. Aí Paulo fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja sábio para você mesmo. Aí a Bíblia fala assim, a ninguém tornai mal por mal, mas procurai coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Olha o que Paulo fala. Mano, Paulo fala assim, olha, mesmo que se alguém te fez algum mal, torna ele, volta a ele com coisas boas. Volta a ele com coisas honestas.
E digo mais, amado, se for possível, tende paz com todos os homens. Repete para o teu irmão do lado aí. Você precisa ter paz com todos os homens. Eu sei que não é fácil, amado, mas precisamos ter paz com todos os homens. É o Putin. Também. Eu pensei nele, na verdade, quando eu falei Putin. Confesso que é difícil para mim, amado, encarar o cara em qualquer lugar. Para mim não é fácil, não. Eu ainda estou falando de mim, tá? Eu ainda não orei por ele. Que vergonha. Deixa eu falar você. Que vergonha. Sério. Eu não orei pelo nosso presidente ainda. E é o nosso presidente. A Bíblia diz que precisamos orar para que haja paz lá. Para que nós venhamos viver bem em nome de Jesus. E eu penso nisso todos os dias. Não tem uma vez. Porque toda vez que eu olho para ele, vem aquele negócio. Vem. Não consigo. Não dá. Então não tem como não pensar nisso. Que, meu Deus, eu não orei para esse cara ainda, meu Deus do céu. Que pecado, que coisa horrorosa. Mas eu preciso vencer isso. Estou falando do meu pensamento. Talvez você goste dele com você. Talvez você falaria a mesma coisa do Bolsonaro. Tá, gente? Talvez tu fale a mesma coisa do Bolsonaro. Eu estou falando de quem a mim é difícil. A mim, minha pessoa. Ele é público, eu posso falar. Eu posso falar de quem não é público. Ele, quem ser presidente, ele é público. Então eu posso falar dele. Essa é a verdade. Eu posso. Mas, como pastor, e digo mais, como filho de Deus, chamado por Deus para viver a sua palavra, eu preciso viver em paz com o Lula. Quando eu olhar lá no YouTube ou qualquer lugar que for, Deus, toma a mão desse nosso presidente. Deus, dá graça a ele, dá sabedoria a ele, que venha o temor de Deus sobre a vida dele. Eu nunca fui bolsonarista, nunca fui mesmo. Minha oração para o Bolsonaro era sempre: Deus, dá sabedoria para ele. Dá sabedoria para ele. Que ele saiba falar. Dá sabedoria para ele. Que ele saiba agir. Dá sabedoria para ele. Eu posso orar da mesma forma. Porque tem de paz com todos os homens. E todos os homens é também o nosso presidente. Acho que eu nunca falei assim, tá? Nosso presidente, tá? Só para ver a situação. Mas não é só ele. Tem de paz com todos os homens e com o teu irmão que está do teu lado. É com o teu irmão que ministra aqui em cima. Ou você, muitas vezes, quando tem um irmão aqui no altar ministrando, pregando, falando, cantando, tocando, sabe? Eu não gosto dele. Porque quando fala tem de paz, paz é ausência de luta. A palavra paz quer dizer ausência de briga, de luta. Então, quando o irmão está aqui ministrando, hoje o louvor já não vai prestar mais. Quem está tocando violão é o Júnior. Podia ser bom, mas o Júnior está cantando. Se fosse Renatinha, tudo bem. Ou, hoje a Renatinha está cantando, podia ser o João Júnior. Para mim já não serve. Isso é briga. Ou quando alguém estiver pregando hoje, quem está pregando é o Isaías. Ai, meu Deus do céu. Logo Isaías. Podia ter outro, não? Isso é briga. E a Bíblia fala assim: tem de paz com todos. Se eu preciso ter paz com o Lula, com o nosso presidente, eu preciso ter mais ainda paz com o meu irmão que ministra no altar, com o meu irmão que está na portaria. Você, quando tem alguns irmãos que estão na portaria, você entra, ainda bem que tem outra porta. Eu acho que mexeu, pastor, essa palavra aí. Ainda bem que tem outra porta. Porque eu não preciso falar com ele.
E a Bíblia diz, ó, tem de paz, tem de paz. Por isso que eu comecei a declarar, amado, sobre amor de Deus. É um amor que vence todas essas coisas, porque a Bíblia diz que eu era. Você pode repetir comigo assim, diga isso, amado, bem forte, eu quero ouvir você falar, eu era inimigo de Deus. Inimigo declarado. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Ele me buscou. Escuta, amado, o homem não tinha como ir até Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus desce do céu, pega uma escadinha, imagina depois, pegando uma escadinha, desce do céu, para ir ao encontro do homem. O homem caído, amado, não tinha como ir em encontro de Deus. Não tinha, mano. Sempre foi ele que foi ao encontro do homem. Moisés, quem está me chamando? Olha, vi uma sarça ardente. Tem tanta sarça. Pega fogo. Eu estou no deserto, a sarça pega fogo. Mas essa não queima. Tu veio fazer aqui, Deus? Vim atrás de você. Você saiu de onde você está, você se escondeu, mas eu vim atrás de você. Adão, aonde tu estás? Estou aqui. Estava nu, por isso me escondi. É Deus sempre vindo atrás do homem. Aí envia Jesus para nos mostrar como que faz, amado. É sempre Ele, amado, que vem atrás de nós, amado. A gente só precisa perdoar e ter paz. Vou olhar para o meu irmão, posso até lembrar do que aconteceu, do que ele me fez, mas na mesma hora eu sei que eu preciso ter paz. Se possível for, tenha paz com todos. Pastor, está impossível para mim, mas precisa ter. Pastor, é difícil para mim. É Jesus declarando, se possível for, passe em mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Está difícil ter paz com Ele, mas se possível for, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque eu preciso ter paz com o meu irmão. Eu não posso ter guerra. Aí Paulo continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: é minha a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, esse é um testemunho que eu ouvi hoje também, desse mesmo pastor que estava pregando nos Estados Unidos, ele fala, liguei para a missionária da Síria hoje, e já tinha acontecido o terremoto. Isso tudo acontecendo junto, né, gente? Já viu quantas coisas estão acontecendo, mano? Um avivamento dos Estados Unidos que já está em diversas faculdades. Se você não sabe, não está só naquela faculdade, já está em diversas faculdades, porque se espalha. Isso pega, amado, que venha pegar a sua vida em nome de Jesus. Ao mesmo tempo que tem um terremoto na Turquia e na Síria, ao mesmo tempo que a gente nunca teve tanta ameaça de terceira guerra mundial como está tendo essa semana, vocês não têm ideia como hoje, nessa semana que está passando, nunca se teve de verdade uma ameaça para a terceira guerra mundial por causa da visita de Biden ao Kiev, cidade da capital ucraniana.
Eu não sei o que aconteceu, o Putin hoje estava reunido para resolver o que ia fazer. Porque na teoria ele ia começar a Terceira Guerra Mundial. Isso é na teoria. E, amado, é impressionante como tem um monte de gente vibrando com isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como tem muita crente apoiando o Putin destruir um país. Eu não consigo entender. Minha cabeça vai... Vamos mudar de assunto. Só quero dizer que tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Isso acontece. E nesse mesmo tempo o pastor ligou para a missionária da Síria e fala: e aí, como está aí nesse terremoto aí? Como está acontecendo? Nós estamos ajudando na cidade, a companhia de missões. Estamos apoiando, é a Síria, mano. Entenda, em nome de Jesus. É a Síria. Tem um monte de gente cristã ajudando um monte de muçulmano que mata, que se souber que você evangelizou para alguém. Você pode ser cristão, mas você não pode abrir a boca para falar de Jesus. É assim que funciona. Ser cristão contigo, o problema é teu. A tua família pode ser cristã, mas se você abrir a boca para evangelizar, quem foi evangelizado e aceitou é morto, e quem evangelizou também é morto. Aí ela falou para ele assim: olha, nós estamos ajudando as mesmas pessoas que mataram o nosso missionário mês passado. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Traduzindo, amado, quem aqui, amado, quer falar, Deus? Perguntaram para o pastor, pessoa muito sem acreditar, cética, isso não é? Cética, né? Muito cética, olhou e... Pastor, o senhor acredita nesse negócio de fogo sobre a cabeça? De avivamento? Eu acredito, Você está pregando sobre isso, o senhor acredita? Acredito, Você acredita que ainda pode ter fogo sobre a cabeça? De alguém? Vir brasa de fogo? Eu acredito. Pastor, então me dá um exemplo disso aí, porque eu não acredito. Esse é o nível. Eu pergunto a você, mas você acredita? I believe. Viu? Minha esposa agora está poliglota. I believe. Você ainda acredita, mano, que o avivamento pode chegar na sua vida? Que Deus pode mudar a história desse bairro através da sua vida? Eu vi um pastor que estava lá nos Estados Unidos, lá nesse colégio, e ele falou, esqueci o nome dele agora, até um cantor, canta até uma música até boa para cantar agora. Ele falou, eu estava lá, e o que eu vi foi pessoas simples pregando, um tecladista pior que o nosso aqui, porque ele errava todas as notas de teclado. O tecladista errava todas as notas. Ministério Louvor, e eu estava nos Estados Unidos, isso não é normal, ele falando, isso não é normal nos Estados Unidos um tecladista errar a nota. O Ministério Louvor errar as notas. Isso não é normal, isso não acontece aqui. Ele morou muito tempo lá. André Aquino. Isso não é normal. Aí ele, mas o que eu via era pessoas simples ministrando e a igreja toda recebendo. Amada, tem pessoas simples nesse lugar. Temos um pastor muito simples, pastor que não é do amor de pessoa, porque é simples, bebe água do bebedouro, mano, como você. Estou falando porque tem muitos pastores que não bebem água do bebedouro de jeito nenhum. Sabe? Um povo simples ministrando e o poder. Ele falou, olha, mas... E aí ele falou, estou saindo daqui dos Estados Unidos, eu vou para minha casa. José Aquino falando, André Aquino falando, eu vou para minha casa e vou abrir um grupo
familiar na minha casa, porque todo avivamento começa com um pequeno grupo. Um pequeno grupo de pessoas que verdadeiramente desejam o Senhor. Sabe? Aí ela perguntou, você acredita? Ele falou, eu acredito. Me dá um exemplo. Aí ele contou os exemplos, acho que eu não tenho tempo para contar aqui. Só um da Romênia. Ele falou, que é um exemplo novo. 1980, Romênia. Perseguição, morte. Não podia ter cristianismo. O governo usava todas as meninas, adolescentes como prostituta e não tinha como negar. O governo ia nas casas e pegava as meninas para prostituição. Aí foram prender um pastor, toda a igreja cercou a casa do pastor e falou, não vai levar. E não era só a igreja dele, tinha batista, assembleano, todo mundo lá. Todo mundo não vai levar, e pegaram velas e levantaram as velas, e o pessoal ia embora, voltava, o exército ia embora, voltava, não vai passar. Aí começaram a atirar nos crentes, deram um tiro no crente, o cara caído no chão lá, foram entrevistar, e por que você acha disso, com um tiro na perna? Eu levei um tiro, mas foi eu primeiro a acender a minha vela. Aí dali começou o movimento, e 10 dias depois o presidente foi deposto, por causa de uma igreja que se levantou por causa de um pastor. Eu pensei que, me desculpe, amado, eu ouvi o pastor falando isso, esse testemunho de manhã, eu falei, isso é mentira, gente. Eu disse, serve você, não é possível. Aí fui lá, nos canais que eu tenho de história do YouTube, lá eu gosto muito de história. Aí botei lá, história da Romênia, Revolução Romênia. Aí o cara, porque o pastor, eu falei, meu Deus, é verdade. 10 dias depois, o presidente foi fuzilado, só para tirar ideia. Foi fuzilado. E o país foi libertado dessa opressão. Uma igreja que se levanta para defender um pastor. Após 10 dias, destrona uma potestade que governava um país. Isso é avivamento, gente. A gente precisa, amado, em nome de Jesus, sabe? Primeiramente acreditar que pode acontecer na minha vida. Talvez aconteça na igreja aqui, aconteça. Mas a minha oração anteontem pela manhã, quando eu acordei, botei lá, eu falei, Deus, fiquei bastante tempo lá vendo e orando, Deus, faz na minha vida. Começa em mim. Começa em mim. Mas isso só vai acontecer se eu verdadeiramente amar como Jesus amou. Amar. Portanto, se teu inimigo tiver fome, difícil é, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, meu amado, pelo que te fizeram de mal. Não te deixe vencer por aquilo que te atacaram, aquilo que te afrontaram, aquilo que te destruíram, aquilo. Não te deixe vencer por isso, mas vence o mal com o bem. E termina assim, Romanos 12. Eu tenho muita história com Romanos 12, meu Deus do céu. E é Paulo falando para a sua igreja, vence o mal com o bem. E se amontoará brasas sobre a sua cabeça. Fiquei imaginando a minha cabeça com brasa, amado. Eu ia ficar vivadão. Ia pular demais. Desculpa, amado, fugir aqui. Que Deus nos ajude, amém? Mas você tem amor aí dentro. Você tem amor aí dentro. Tem como você amar quem te persegue. Se teu inimigo tiver fome, você vai ter como dar de comer. Se tiver sede, tem amor aí dentro. Porque o Espírito Santo já derramou a mão em você, mano. Sabe que Deus tem chamado a sua igreja? Eu vendo a pregação desse pastor, eu falei, meu Deus, Deus tem chamado a sua igreja para amar. Para amar. De verdade. De verdade. Foi
Evangelho começou porque Deus nos amou. E o Evangelho vai continuar porque eu amo. Entende isso, amado? O Evangelho começou lá porque Deus me amou. Mas o Evangelho vai continuar porque eu amo. Eu amo. Amo quem? Todos. Eu amo a todos. Então, amado, é dia de você perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa, perdoar os seus filhos. Mostre os seus filhos como você o ama. Talvez eles estejam afastados da casa de oração porque você não mostrou como você o ama de verdade. Pede a Deus sabedoria, amado, para você ministrar o amor que há em você sobre a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Pede a Deus sabedoria, porque nós vamos ganhar muitos e nós vamos ser ganhados por Deus em nome de Jesus. Quer verdadeiramente amontoar brasa sobre a sua cabeça, línguas de fogo sobre a sua cabeça? Sabe? Dai de comer ao seu inimigo. Nós não temos inimigos. Aí pensando aqui, nós não temos inimigos. Não temos. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus.